Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Tome sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quem é crente que usa a Bíblia, vamos ler o versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, já. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Eu quero ler em outra versão, na NVT, que diz: Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Essa é outra versão, para que os irmãos compreendam. Tivemos sexta-feira e ontem 2 dias de encontro, e eu consigo fazer esse registro dentro do meu espírito de como o volume de unção, de presença de Deus nos nossos encontros tem crescido muito. E realmente ontem foi um derramar do Espírito Santo. Foi algo que, meu Deus, só quem estava ali para descrever o que aconteceu, não é verdade? E naquele momento do encontro, Deus me deu essa palavra: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é isso que eu quero ministrar hoje, à amada igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Éfeso, ao citar a embriaguez com vinho, e aqui eu não quero apenas falar da embriaguez como pecado, porque é pecado, embriagar-se é pecado, vai continuar sendo pecado até Jesus voltar. E eu não quero falar do vinho em si, mas eu quero falar de tipos de vinho que muitas vezes nós estamos a beber e a nos embriagar com outras coisas que nos leva a ter uma vida literalmente vivida com a ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não comunga com o pecado. Ele nunca vai se relacionar com o pecado. Deus nunca vai se relacionar com o pecado, apesar dele ter total interesse em se relacionar com o pecador, que sou eu, que é você. Mas toda embriaguez, toda cachaça do diabo, tudo aquilo que nos deixa fora do controle. Pastor, eu não bebo, mas eu tenho experiências onde eu me desequilibro, como diz na versão NVT, o vinho que te leva ao descontrole. O que é que na tua vida hoje te leva ao descontrole? E eu quero associar tudo aquilo que é desequilibrado nas nossas vidas com a ausência do Espírito Santo. Não há em nós a possibilidade de viver uma vida equilibrada em Deus, de viver todas as áreas da nossa vida equilibrada sem o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque ou eu sou cheio do Espírito Santo, ou eu sou cheio de outra coisa. Não existe aqui panela vazia. Ou ela está cheia de uma coisa, ou está cheia de outra. A ausência do Espírito Santo, da sua presença em nossa vida, dá lugar para o enchimento de outra coisa, da embriaguez do vinho, da cachaça do diabo.
daquilo que te faz perder o controle. Todas as vezes que não somos cheios do Espírito Santo, somos cheios de amargura, por exemplo, somos cheios de maledicência, somos cheios de pecado, somos cheios da vontade, do prazer, da concupiscência da carne. Ou estamos cheios do Espírito Santo, ou estamos cheios de outra coisa. Ok? O diabo tem oferecido com bandeja, uma bandeja diária, com todas as oferendas, as ofertas apelativas que o mundo tem para dar. Não dá para ser cheio do Espírito Santo quando eu passo 10 horas nas redes sociais, olhando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, esquecendo de cuidar da minha. Não dá para ser cheio do Espírito Santo quando eu fico a pensar o que é que o irmão está fazendo, o que é que o irmão fez, como é que está na casa de ciclano, como é que está lá, a fofocar da vida do outro. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, não há lugar para a fofoca na minha vida. Não há espaço quando eu estou a transbordar do Espírito Santo. Não há espaço para fofoca, não há espaço para falar mal dos outros, não há espaço para ficar nas redes sociais por horas, consumindo aquela dopamina louca que as redes sociais provocam em nós. Não há espaço, porque você anda cheio do Espírito Santo. E Paulo disse, não se embriaguem. Há muita gente embriagada de rede social, pastor. Há muita gente embriagada da vida dos outros. Há muita gente embriagada no ódio, na amargura. Há pessoas que estão embriagadas, literalmente. Em só olhar para o rosto daquela pessoa, basta conversar com ela 1 minuto, você consegue perceber o que é que está de cheio, o que é que tem dentro dela. Porque é normal que alguém que anda com Deus, que tem o Espírito Santo, que está transbordando do Espírito Santo, basta olhar, basta conversar 1 minuto, que você percebe o que é que aquele coração, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, nota-se claramente o que é que está dentro do irmão, o que é que não está dentro do irmão. Já chegaram para conversar com alguém, aquela pessoa só fala dos outros, só reclama do país, reclama do governo, reclama da situação financeira, econômica, reclama da mulher, reclama. O coração dele está cheio, tá vendo que não está desocupado? Nunca está desocupado. Seu coração nunca está desocupado, sempre tem alguém tomando conta dele. E Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, que leva você ao descontrole, que leva você a perder o domínio das suas faculdades, domínio da sua própria alma, o domínio da sua boca. Porque há tanto crente que não consegue dominar a língua, porque lhe falta ser cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela mede as palavras, ela escuta mais do que fala, ela é observadora. Então, você vê aquelas pessoas que falam muito. Tem alguma coisa errada com esse irmão. Ei, irmão, diminui a quantidade, fala demais. E quem muito fala, termina falando que não é para falar. O livro de Tiago ensina muito sobre a língua, sobre a boca, sobre deixar o Espírito Santo dominar você ao ponto de você controlar aquilo que você fala. Não vos embriagueis com vinho. O que significa então ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma emoção, uma experiência humana, uma adrenalina que eu sinto, um tremor, uma coisa assim, um arrepio nos pelos aqui do braço. Não, é você estar completamente rendido à vontade de Deus, permitindo que Ele dirija todas as áreas da sua vida. E aí eu faço uma pergunta, será que Deus está conduzindo todas as áreas da sua vida? Será que todas as áreas? Pense um pouco. Vamos começar de dentro de casa, porque tudo começa na casa, não é? Tudo começa na família. Deus começou o mundo com a família, vai terminar com a família, com o casamento da noiva com Cristo. Tudo começa dentro de casa, é incrível.
Será que dentro da sua casa você tem deixado o Espírito Santo conduzir o seu relacionamento conjugal? Aqueles que são casados? Será que o Espírito Santo está ali? Será que o Espírito Santo está conduzindo o teu namoro, teu noivado? Será que você deixou ele dirigir isso? Será que você deixa o Espírito Santo conduzir as tuas escolhas, as tuas decisões, ou você as toma sempre por conta própria? Sempre achando que você é inteligente o suficiente para tomar decisões que não precisa ouvir o Espírito Santo. Que não precisa que o Espírito Santo te domine nessa área. Será que você deixa o Espírito Santo dominar e dirigir e conduzir os teus relacionamentos? Ou você é daqueles que tem problema com todo mundo? Já tive problema com o irmão A, o B, o C, o D. E é engraçado que tem pessoas que têm problema com todo mundo e ele ainda diz que o problema é as pessoas, não é ele. Mas como que uma pessoa tem problema com 15 e o problema é sempre os 15, nunca ele? Essa pessoa está embriagada da cachaça do diabo, do espírito maligno da amargura, da contenda, da confusão. Eu preciso deixar que o Espírito Santo conduza, inclusive, as minhas relações, inclusive as minhas amizades. Eu preciso convidar o Espírito Santo. Eu preciso deixar-me ser cheio ao ponto dele conduzir aquilo que eu faço, aquilo que é o meu dia a dia, aquilo que é a minha rotina. Será que lá no teu trabalho você tem sido dirigido pelo Espírito Santo? No teu trabalho. Sabe por que muitos profissionais são extremamente improdutivos e não conseguem ficar por muito tempo nas empresas? Sabe por quê? Porque elas não são conduzidas pelo Espírito Santo. Porque é impossível alguém que é conduzido e dirigido pelo Espírito Santo, possuído por ele, tudo que ele põe a mão prospera. Tudo que ele põe a mão prospera. 1 hora de trabalho de alguém conduzido pelo Espírito Santo equivale a 20 horas de alguém embriagado pela cachaça do diabo. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? E eu vou citar algumas e você vai olhando para a sua própria vida. Não esqueça a vida do irmão, tá? Esqueça a vida do irmão. Olhe para si. Olhe para você. Quais as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiro, vida de oração constante. Diga comigo, vida de oração constante. Não dá para ser cheio do Espírito sem ter uma vida de oração. Não dá para ser cheio do Espírito sem andar em oração. Eu estou no trabalho, eu estou orando. Eu estou conduzindo o carro, eu estou orando. Eu estou conversando com uma pessoa, eu estou orando, pedindo a Deus o que é que eu vou falar. Às vezes nós pastores escutamos muitas pessoas. Escutamos muitos problemas de toda natureza que você imaginar. E tem hora que, ao ouvir determinado relato, que eu escuto a pessoa falando, mas eu estou orando. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me estratégia, faz-me entender o que é que tu queres fazer aqui, como resolver esse problema. Ore. Se você está cheio do Espírito Santo, você é alguém que ama a oração. Ama o lugar da oração. Se te convidam para orar, e aqui a gente vai ter um problema, né? Porque nos convites de oração, e isso não é um problema da igreja diante do trono, isso é um problema mundial, é da igreja de Jesus. Se você observar, as reuniões de oração são as menores, pastor. Nas reuniões de oração você não encontra pessoas em grande massa disponível para orar. Mas se você for olhar onde aconteceram avivamentos recentes, há 300 anos atrás, 200, em alguns pontos, em alguns focos do mundo, você vai ver que os avivamentos que aconteceram partiram de povos que se reuniam para orar. Não tem como incendiar, transformar uma sociedade, transformar uma comunidade sem oração. Nós precisamos ser um povo que ama orar, ama estar com Deus, ama se dedicar, ama dobrar os joelhos em oração.
E quando foi a última vez que você dobrou seus joelhos? Tem crente que está com o joelho duro, que já não dobra mais. Que faz tanto tempo que orou. Uma das características mais fortes de quem está cheio do Espírito Santo é que ele ama estar com Deus. Ele ama ter seu momento de oração em casa. Ele ama estar de joelho na cama, orando. É prazer da alma dele orar, buscar ao Senhor. A segunda característica de alguém cheio do Espírito Santo é a sensibilidade a Deus. Sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Se você não tem os seus ouvidos aguçados para ouvir e discernir Deus falando contigo, isso é prova de que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa urgentemente. Sabe por quê? Porque quando você não consegue ouvir, discernir a voz do Espírito Santo, isso quer dizer que você consegue ouvir, discernir tudo que não é de Deus, de forma muito clara. Você consegue ouvir perfeitamente a voz da carne, você consegue ouvir perfeitamente a voz das tuas emoções, a voz da tua mente carnal, você consegue ouvir a voz que te diz não é possível, não vai dar certo, você não tem condições de fazer isso, você não tem dinheiro suficiente. A voz audível da incredulidade possui os seus ouvidos espirituais. Porque lembre-se, não há vazio. Diga comigo, não há vazio. Ou está cheio de uma coisa, ou está cheio de outra. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de outra coisa. Vazio você não está. O vazio é automaticamente ocupado por alguma coisa. Então, se eu não consigo ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu vou estar extremamente sensível à voz da minha carne. Quer ver? É muito simples. Escute bem. Dentro de casa, quando a coisa aquece, quem aqui já teve momentos de aquecer dentro de casa? No relacionamento, pai, filho, marido e mulher, tem horas que a coisa aquece, sim ou não? Mas na hora que aquece, se você não tem a voz, os seus ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você aquece aquilo que você devia jogar água fria. Aquilo que deveria ser de você, dominado e possuído pelo Espírito Santo, aquilo que devia ser a característica de pacificador, daquele que pacifica, você desenvolve a outra característica, daquele que põe lenha na fogueira. Então, até mesmo para resolver um problema, um conflito familiar, se você não tem sensibilidade espiritual, você vai aquecer o problema e torná-lo cada vez maior. Por isso que a gente tem muitos problemas nos casamentos, famílias se destroem facilmente. Porque não há um enchimento do Espírito Santo nem no marido e nem na mulher. Aqueles dois ali só vivem mesmo à toa. E quando você está à toa, literalmente, o diabo conduz a tua relação. É a embriaguez do diabo. Homens e mulheres embriagados por tudo que é coisa, menos pelo Espírito Santo. Menos cheios do Espírito Santo. Estão cheios de tudo que é coisa ruim. E isso só piora a relação dentro de casa. Só piora. Seu casamento está mal. É simples, vais olhar, não há presença de Deus ali. O Espírito Santo não coordena aquela relação. Não há sensibilidade para ouvir a Deus, nem do marido, nem da mulher. Só conseguem ouvir a voz da razão. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Você é o errado, eu que estou certo, você é o errado. Não, você que tem que ser, você que está errado, você que tem que mudar. Você está sempre acusando. Sabes aquela doce voz do Espírito Santo que fala conosco, no nosso coração, aquela sensibilidade que no meio da confusão você olha e diz, me perdoe. Espírito Santo chega na tua vida. Todas as vezes que você diz, me perdoe, você quebra e rompe todas as barreiras. E você põe para correr todos os demônios da confusão. É a palavra mágica para resolver conflito. Me perdoe. Mas só consegue pedir perdão, mesmo estando certo, aqueles que são cheios do Espírito Santo.
Porque pedir perdão quando você está errado é até mais fácil. Eu errei, te peço perdão, pastor Cassiano. Mas pedir perdão quando você está certo, a outra pessoa não quer ceder, e você decide ceder para que a paz reine, me perdoe. Porque mesmo sem querer, eu falhei com você. Eu não tinha essa intenção. Essa é a voz do Espírito Santo. A voz da embriaguez, da carne, das emoções. Diz, eu não vou resolver isso. Você não vai, a gente não vai resolver isso. Vai dormir no outro quarto. Eu vou dormir aqui. Eu já não durmo com você essa noite. É a confusão do diabo. Quando o Espírito Santo queria simplesmente te orientar, mas você não tem sensibilidade espiritual. Amados, a sensibilidade de ouvir a Deus, ela se desenvolve a partir do momento que você começa a treinar os seus ouvidos. E o treino mesmo é na hora da confusão, da guerra, na hora do problema, na hora que aquece aquilo ali. É ali onde você treina seus ouvidos. Porque antes de você ter qualquer tipo de reação, o Espírito Santo vai te fazer uma pergunta. E se você estiver sensível, você vai ouvir. Ele vai te dizer assim: Bruno, o que é que Jesus faria agora no seu lugar? O que é que Jesus aqui no teu lugar agora faria diante dessa situação? Como é que Jesus agiria diante disso aqui? Essa é a voz do Espírito Santo. Amém? E aquela pergunta entra no seu coração, você escuta aquilo e diz: uau, Jesus não ia partir para cima dessa mulher, pegar ela pelo pescoço e matá-la. Jesus não ia dar chapada. Jesus não ia agredir com palavras. Jesus ia amar, ia perdoar, ia reconciliar. Alguém conduzido e cheio do Espírito Santo consegue ser sensível dos ouvidos. Sensível. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo, a obediência imediata à palavra de Deus. Eu fico me perguntando nas pessoas que têm tanta dificuldade de obedecer à palavra de Deus. O apóstolo falou aqui sobre o princípio, né, da oferta, do dízimo, da primícia, do voto, as questões financeiras. Quanta dificuldade nós temos de obedecer a uma coisa que é extremamente simples, que Deus falou. Há pessoas querendo arranjar fundamento teológico para distorcer a Bíblia, só para não obedecer. E há pessoas que estudam profundamente uma forma de justificar a sua atitude de quebrar um princípio. Amados, entenda uma coisa: princípio é princípio. Princípio não se negocia. Se Deus falou, está falado. Por que tanta dificuldade em obedecer a palavra de Deus? Porque não estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, até generoso você fica. Você não consegue ver alguém necessitado e não ajudar. Você não consegue ver um problema e não dizer: Senhor, me ajuda, me dá condições, eu vou resolver. Qual é a nossa dificuldade em obedecer de forma imediata? Hoje em dia há muitos teólogos de internet que buscam argumentos para questionar a palavra de Deus, questionar o que Deus falou. Eu não questiono. Se Deus disse é assim, vai ser assim. A pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela obedece de forma imediata à palavra. Ela não fica aqui a dar volta: será que eu vou? Será que é isso? Será, Senhor? Perguntar aos irmãos. Não. Se Deus falou, vai, meu irmão. Obedece de forma imediata à palavra dele. Não fica a dar voltas. Não questiona aquilo que Deus te falou em sua palavra. Não questiona. Avança em direção daquilo que Deus te disse. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários homens na Bíblia que questionaram
E quando questionaram a palavra, vamos pegar o caso de Pedro. Jesus aparece em uma tempestade para os discípulos. E Jesus aparece andando sobre o mar. E Pedro olha para Jesus e diz: eu quero andar sobre o mar. E ele se lança ao mar, começa a andar. Mas é engraçado, né? Que quando ele para ver aquilo que estava em volta e questiona a gravidade, ele questionou: como é que pode eu estar andando sobre as águas? E ele tem medo da tempestade, o vento sopra, e aquilo faz com que ele simplesmente afunde, porque ele, no lugar de crer na palavra de Jesus que disse: vem Pedro, no lugar dele crer imediatamente na palavra, ele começou a questionar na sua mente. E quando você começa a questionar em sua mente, começa a ver o fenômeno da ausência da fé no teu coração. E a ausência da fé faz com que você comece a afundar, porque você não se firmou naquilo que Deus disse em sua palavra. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela obedece de forma imediata. Se Deus te disse: vai, irmão, vai na casa do irmão, oferece-lhe algo, Deus está tocando no teu coração, não questione a Deus. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5 você vai ver os frutos do Espírito. Aí aqui temos outro problema. O que nossa vida está produzindo? Frutos de quê? Quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos? Aquele que é conduzido e cheio do Espírito Santo, ele frutifica de forma natural. Natural. E olha, irmãos, o fruto está relacionado à árvore. Diga comigo: o fruto está relacionado à árvore. Uma laranjeira não pode dar abacate. Não vai dar. Você pode espremer, você pode empurrar, você pode fazer o que for. Não vai sair abacate dessa laranjeira. E nós olhamos para a vida de alguns crentes, filhos de Deus, que se dizem filhos de Deus, e basta olhar os frutos para conhecer a árvore. Eu não preciso ir muito longe para entender que você não está cheio do Espírito Santo. Basta olhar para os frutos da sua vida. Você não produz os frutos do Espírito, porque eles nascem naturalmente. É natural da vida daquela pessoa. É natural. Eu olho para ela e percebo, pelos frutos, se ela está cheia do Espírito Santo ou ela está embriagada com o vinho. O vinho do mundo. O vinho das ofertas do diabo. O vinho da carnalidade. O vinho da imoralidade. O vinho da falta de respeito, da desonra. De desonrar as lideranças, de desonrar as autoridades. O vinho da amargura. Porque toda essa cachaça do diabo também tem seus frutos. Então olhe para a sua própria vida e diga: Senhor, quais os frutos que eu estou dando? Será que eu estou produzindo os frutos do Espírito Santo? Outra característica de alguém cheio do Espírito Santo: ela não para de testemunhar. Diga amém. Alguém cheio do Espírito Santo não para de falar de Jesus. Ela não consegue se calar quando vê uma alma perdida. Ela não consegue. Para ela é praticamente impossível ficar calada. Ela, por onde passa, anuncia as verdades do Evangelho. Para ela, todas as oportunidades são extremamente importantes de anunciar o Evangelho. Eu até contei ontem no encontro que a gente estava, eu e o pastor Fernando, a gente desceu para comprar algumas frutas no supermercado, no shopping, e veio um senhor, uma pessoa começou a conversar com a gente no caixa, conversar, depois saiu do supermercado, foi nos acompanhando, um jovem, inclusive bem simpático ele, nós não conhecíamos, e eu vi que ele tinha um problema na vista, e ele disse: eu queria pedir uma ajuda a vocês. E era um homem casado, né, Fernando? Não era aos compras no mercado e tal. E ele disse assim:
eu vou chegar em casa, eu estou precisando comprar um colírio para os meus olhos. O colírio custa 35 mil kwanzas e eu vou chegar em casa, minha esposa está me esperando e eu estou com vergonha de chegar em casa sem um colírio, porque eu não tenho dinheiro para comprar o colírio. E quando ele começou a falar aquilo assim, eu e Fernando, a gente ficou ouvindo ele falar, mas ali na hora eu senti a necessidade, a oportunidade de testemunhar. E assim como Jesus chegou para aquela samaritana que estava a tirar água do poço, e Jesus oferece a água que cantamos aqui hoje, não é? Que você não vai ter mais sede, a água da vida. Eu olhei para aquele homem e disse assim, nós temos algo melhor do que o colírio para os teus olhos. Porque o teu problema não é só os teus olhos físicos, mas tu tens um problema de visão, a visão espiritual. E precisas enxergar aquilo que Deus tem para ti. E começamos a falar ali com ele, conversar com ele sobre o colírio celestial. Quais as oportunidades que Deus está te dando? Será que você anda à toa? Tipo assim, vou trabalhar, vou só trabalhar. Vou cumprir minhas 8 horas de trabalho do dia e vou voltar para casa. Eu não enxergo no meu trabalho nenhuma oportunidade de testemunhar. Sabe por quê? Porque você está vazio, você não está cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela faz tudo de forma intencional. Eu estou trabalhando, mas eu estou aqui com a intenção. Quem é a alma que eu vou ganhar hoje no meu trabalho? Quem é a pessoa que eu vou falar de Jesus para ela hoje? Quem é? Senhor, estou aqui, preciso estar atento. Olha quem está cheio do Espírito Santo, ele está ligado o tempo todo. O radar dele está assim, ó, zin, 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 zin. Tá vendo? Entrei dentro do táxi para vir para a igreja, ou para ir para o trabalho. Sentei do lado daquele cheiroso do meu lado. Dentro do táxi há muito cheiro, né? Hã? Sim ou não? Tem gente que se incomoda tanto com a caatinga que diz, eu não consigo falar de Jesus para alguém assim. Não, irmão, vai primeiro tomar um banho. Depois a gente conversa. Ei, você, cheio do Espírito Santo, até a caatinga vai ser cheiro suave no seu nariz. E você vai dizer, aqui há alguém que precisa tanto de Jesus, mais tanto, que Jesus vai fazer uma obra completa na vida dele. Uma obra completa. E você enxerga a oportunidade de testemunhar de Cristo. Eu estou na faculdade, eu enxergo a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu estou no trabalho, eu estou no meu condomínio, eu estou na minha casa. Será que as pessoas que estão em volta de mim, que Deus colocou esse contexto familiar, essas pessoas que estão em volta de mim, será que aquilo não é oportunidade, pessoas chaves que Deus colocou para que você testemunhe do Evangelho? Alguém que está embriagado com o vinho deste mundo não consegue perceber, enxergar em volta, meio palmo de distância, que você pode ser o instrumento de Deus para testemunhar do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas, quê? Diga, testemunhas. O poder de Deus não desce na vida de uma pessoa para que ela se sinta power. O poder de Deus não é para você se tremer, sair daqui se tremendo e chegar em casa dando choque em todo mundo. Não. O poder de Deus vem para que você seja testemunha. Existe um objetivo muito claro do revestimento do poder quando veio em Atos nos discípulos. Eles estavam tímidos ali, aguardando a vinda do Espírito Santo para saber como é que ia ser agora sem Jesus. Ok, acompanhamos Jesus, vimos os seus milagres, vimos os seus sinais. Nós não operamos nada, mas vimos e observamos tudo. Agora ele morreu, foi lá para o céu, estamos aqui reunidos. E como vai ser agora? Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Aguardem, fiquem aí em Jerusalém. E quando desce o Espírito Santo sobre os discípulos, se você vai ler Atos capítulo 3, relata o primeiro milagre
operado pelos discípulos. João e Pedro estavam às 15 horas da tarde, chegando para fazer as orações do templo, coisa que eles já faziam normalmente, viam lá todo mundo, os aleijados, doentes, enfermos. Era comum Jesus ver isso. Aliás, os discípulos verem isso. E era comum também eles verem e não fazerem nada. Sabe por quê? Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê em um cego a oportunidade de testemunhar o poder de Deus para ele, para que ele seja transformado. Só que quando você não está cheio do Espírito Santo, você está embriagado com outra coisa, você não se move no Espírito Santo. Você não se move, você vê tudo como normal. É sua vida, é sua rotina, é minha rotina durante a semana. Nada extraordinário acontece. Eu vivo minha vida ordinária, né? Aquela minha vida comum, aquela minha vida simplesmente simples, onde eu vou, faço o que tem que ser feito, volto para casa e nada acontece. Nada acontece. E era assim na vida dos discípulos, mas aí Pedro e João chegam agora, cheios do Espírito Santo, chegam na porta do templo, encontram aquele homem ali e eles dizem: dá-me uma esmola. Ele olha para aqueles homens e diz: olha, é o seguinte, até hoje eu não tinha nada. Até hoje eu era apenas alguém que seguia a Jesus e que via seus milagres. Mas hoje, cheio do Espírito Santo, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho em mim, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, este poder agora habita em mim e eu te digo: levanta e anda. O que era ordinário passou a ser extraordinário quando os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. O que é normal na sua vida precisa ter uma reviravolta na vida de muitos crentes. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de homens cheios do Espírito Santo. Vamos começar por Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, a gente tem que ler a Bíblia e observar o que é que Deus quer nos falar. Jesus foi levado até o deserto pelo Espírito. Mas antes disso, a Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Todos sabem do triunfo de Jesus no deserto, sim ou não? Todo mundo aqui sabe. Jesus venceu a Satanás no deserto. Jesus estava de jejum, de água, de comida. Jesus estava realmente muito debilitado. Só que tem uma questão. Sabe o que fez a diferença todinha na vida de Jesus no deserto? Ele foi ao deserto, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Aí faz toda a diferença. Por que nós somos conduzidos ao deserto e chegamos lá e nós levamos chapada do diabo? Humilhação. Saímos arrebentados, saímos angustiados do deserto. Pastor, estou na prova, minha vida está... É tudo arrebentado, tudo, sabe? Sabe por quê? Porque nós não estamos cheios. Nós fomos conduzidos ao deserto, embriagados de vinho. Aí chega lá o diabo, pá. E ficamos aqueles crentes abatidos, angustiados, tristes, oprimindo. Estou sofrendo, pastor. Estou mesmo mal, me ajuda. Você está mal, meu irmão. Sabe por que você está mal? Não é o deserto que está te fazendo mal, não. O que está te fazendo mal é ter ido ao deserto vazio e embriagado pelo vinho, no lugar de ter ido ao deserto cheio do Espírito Santo. Porque aqueles que vão ao deserto cheios do Espírito Santo, eles compreendem no nível que Paulo ensinou sobre o que é a tribulação, o deserto. Paulo disse que a tribulação provocaria o quê? Produziria esperança. A esperança produziria um caráter ilibado. O Paulo estava ensinando que a tribulação é extremamente importante e que nós devemos glorificar a Deus no meio da tribulação. Mas só glorifica a Deus no meio da tribulação quem está cheio do Espírito Santo. Quem está embriagado pelo vinho, quando bate a primeira tribulação, ele já desiste de Jesus, já vai embora da igreja, não quer saber mais de célula, não quer saber mais nada.
Orar, ler a palavra, esqueça. Jesus é o nosso primeiro exemplo de alguém cheio do Espírito Santo. O nosso segundo exemplo é Estevão. Esse homem me chama muita atenção em Atos. Muita atenção. Atos capítulo 6, versículo 5. Quem tiver Bíblia aí, abra Atos capítulo 6, versículo 5. A palavra do Senhor diz, eu vou ler aqui em outra versão que está aqui, deixa eu ver. Atos capítulo 6, versículo 5. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão. Olha isso. Homem cheio do Espírito Santo e de fé. E também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia de se convertido ao judaísmo. Deus escolheu Estevão. Estevão estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Agora passe para o capítulo 7. Passe uma folha só. Capítulo 7, versículo 55. Olha o que diz. Acharam 7:55? Sete 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quem era ele aqui? Estevão. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-os da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pronto. Estevão, um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Foi apedrejado em praça pública. E quando era apedrejado, ele viu a Cristo. Ele viu ao Senhor à direita de Deus. E ao ver o Senhor, ele começou a glorificar o seu nome. E antes de morrer, ainda perdoou aqueles que estavam lhe apedrejando. Somente alguém cheio do Espírito Santo consegue perdoar aqueles que o apedrejam. A pessoa que te apedreja, as pessoas, as injustiças da vida. Quem aqui já foi injustiçado, levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Quem já foi injustiçado alguma vez? Quem já falou mal de você, levantou falso testemunho do seu nome? Quem te criticou? Se você estiver cheio do Espírito Santo, não interessa a quantidade de pedras que venha contra você. Deus está falando nessa casa. Deus está falando aqui. Não interessa a quantidade de pedras que a tua família jogou contra ti. Não interessa porque disseram que você é a ovelha má da família. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai amar até aqueles que te apedrejam. Você vai amar até aqueles que lançam palavras de maldição contra você. E você vai fazer o que Jesus ensinou. Amar
aqueles que te perseguem, amar os teus inimigos. E isto só é possível para quem é cheio do Espírito Santo. Desculpa lá, mas não dá para fazer isso na carne. Não dá para amar o inimigo na carne. Porque a vontade que você vai ter é de matá-lo. A vontade que você vai ter é de partir para cima da confusão. Não dá. Só faz isso quem anda com Deus, quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro. Então Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 8, cheio do Espírito Santo, lhe disse. É interessante, olha só. Pedro cheio do Espírito Santo. Não era o Pedro embriagado pelo vinho, era o Pedro cheio do Espírito Santo. Quando abre a boca, a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Aquele mesmo camarada que, embriagado pela cachaça do mundo, negou a Jesus. Ok? Aquele mesmo que negou a Jesus por 3 vezes. Agora cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia diante do sinédrio, abre a boca e se converte em 3.000 almas. Barnabé é outro caso de um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11. Porque era homem, a Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem. Era um pacificador. Cheio do Espírito Santo e de fé. Alguém que influenciou uma multidão. E sabes que Barnabé, quando foi ao encontro de Saulo, ele foi até Antioquia. E sabes que em Antioquia, neste ponto da história, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Primeira vez, porque antes eram discípulos apenas. Mas foi a primeira vez que em Antioquia, Barnabé, por ensinar por 1 ano a igreja de Antioquia, junto com Saulo, eles foram reconhecidos como cristãos, cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ama ensinar. O pouco que você tem recebido, ou o pouco que Deus tem feito na tua vida, já é o suficiente para você ensinar a alguém. Para você falar do amor de Deus para alguém. E para terminar, como então, pastor, ser cheio do Espírito Santo? Hoje, diga comigo, hoje. Primeiro, deseje ardentemente, assim como Salmos capítulo 42, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma, Senhor, tem sede de ti, do meu Deus, como a corça. Os irmãos, alguns não sabem o que é a corça, né? Mas é um animal que, quando é perseguido por um inimigo, ele tem desejo louco de correr para as águas. Sabe para quê? Para se esconder. É a forma como ele vai se esconder do predador. Por isso que o salmista disse, como a corça anseia, suspira pelas águas, a minha alma tem fome, sede da tua presença. Ah, irmãos, ou esse desejo, ou essa fome, ou esse anseio cai no nosso coração, por sermos um desejo absurdo, por sermos possuídos pelo Espírito Santo. Ou nossa vida vai ser uma vida extremamente miserável. Uma vida embriagada no vinho, na carne deste mundo. Uma vida embriagada pelas coisas desse mundo. Essa é a vida mais miserável que um filho de Deus pode viver na terra. É uma vida que não é conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, você precisa entregar o comando, o controle nas mãos do Espírito Santo. Para de dar comando, vai para a esquerda, vai para trás, vai para a direita, vai para frente. Liga, desliga. Para de dar comandos à tua própria vida. Entrega esse controle nas mãos do Espírito Santo para que ele te guie. Mas para isso você precisa desejar profundamente como o salmista. Ore com perseverança. Leia e medite na palavra de Deus diariamente. Diariamente. Não fique a ler a Bíblia aqui no culto. O pastor Fernando faz aqui a leitura do capítulo da Bíblia. Isso é uma vergonha, irmão.
E tem irmãos que ficam rindo. Isso devia ser motivo de vergonha para mim e para você. Leia e medite na palavra todos os dias. Obedeça ao que o Espírito Santo fala, mesmo nas pequenas coisas. Começa a fazer perguntas ao Espírito Santo em pequenas coisas. Você, mulher, que está com seu casamento dilacerado. Sabe que muitos casamentos estão dilacerados porque a mulher não é cheia do Espírito Santo. Porque ela não é cheia do Espírito Santo, ela não é uma mulher sábia. Porque ela não é sábia, ela não consegue edificar a casa. Quando essa mulher está cheia do Espírito Santo, conduzida por Ele, a sabedoria do alto a possui, ela vai conseguir obedecer, ouvir a voz de Deus nos detalhes da sua casa. Ela vai conseguir compreender o seu marido, compreender que o marido tem tantos problemas, que chega em casa, sabe, não consegue dar a atenção que merece. Aquela mulher é uma mulher sábia, que não enxota o marido, mas que acolhe. Deus vai te dando sabedoria para conduzir problemas no teu dia a dia. E por último, viva em santidade. Diga comigo, viva em santidade. Fuja do pecado, entenda de uma vez por todas. O pecado, a vida de pecado entristece o Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você. Santifique-se. Santifique-se, negue a si mesmo, negue a sua carne todos os dias. Pastor, você está quantos anos no ministério? Há décadas, ainda assim tem que negar a carne? Meu irmão, todo dia eu tenho que dizer não à minha carne. Todo santo dia eu tenho que renunciar ao pecado. As pessoas acham que o pastor é um semideus. Meu irmão, eu sou tão humano como você. Eu sou tentado tanto quanto você. Mas a diferença é que quando a tentação vem, eu dou-lhe não. Eu digo não à minha carne, não aos meus impulsos, não à embriaguez desse mundo. Eu estou o tempo todo fazendo o que Jesus disse. Queres vir comigo, queres me seguir? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo. Todo filho de Deus cheio do Espírito Santo nega-se a si mesmo. Eu nego a minha carne, eu estou dando não aos meus desejos, estou mortificando todo santo dia. Então eu te convido, quer ser cheio do Espírito Santo? A porta é bem estreita, é assim, estreita. Porque larga é a porta que conduz para a perdição. Mas se você quer seguir a Jesus, você quer ser um discípulo dele, se você quer ser cheio do Espírito Santo, a porta é estreita, meu irmão. Você vai ter que deixar coisas, não dá para entrar com tudo. Vai ter que deixar coisas. Não dá para dizer assim, eu vou para Jesus com tudo que eu tenho. Pode até vir, mas vai bater na frente da porta e ali tu vai ter que deixar coisas. Não tem como seguir a Jesus com uma vida em pecado. Não tem como seguir a Jesus com as práticas de pecado que eu praticava outrora. Eu vou precisar deixar. Eu vou precisar negar a si mesmo. Eu vou precisar dizer não à minha vontade, não aos meus desejos, não à minha carne. Eu vou precisar dizer não. Eu vou precisar abrir mão de coisas. A porta é estreita. Santidade ao Senhor. Santifique-se. Ah, pastor, eu vim de um relacionamento muito cheio de coisas erradas. Nós praticávamos coisas erradas. E agora nós conhecemos a Jesus, nós continuamos praticando coisas erradas. Não. Conversa com a sua digníssima ou digníssimo e começa a alinhar, dizer, olha, isso já não dá mais. Já não podemos fazer mais isso. Se não casou ainda, está namorando. Relação sexual antes do casamento é fornicação, é pecado. Tenha um tempo agora, até se casarem, um tempo de separação, de se guardarem, mesmo que tenham feito no passado, mas agora eu vou crucificar a minha carne por amor a Jesus. Vou crucificar. Se nós praticarmos sexo, não vamos praticar mais, só quando casarmos. Só quando casarmos. Você, mulher, cuidado com aqueles homens que dizem, isso é conversa do pastor.
Cuidado. Cuidado. Conversa do pastor. Isso é conversa da Bíblia. Queres algum problema comigo? Vais ter que enfrentar o dono aqui de quem escreveu as palavras. Eu não tenho nada a ver, não é nada sobre mim, é sobre o que Deus falou. E se Deus falou que eu preciso santificar-me, me guardar para o casamento, preciso me guardar. Jovem, cuidado com os namoros. Cuidado. Há namoros que são literalmente matrimônio. É uma pegação que não existe. Eu ainda sou adepto da corte. Porque a corte tem princípios. Eu não posso defraudar a minha irmã. Qualquer coisa que eu faça com o corpo dela, eu estou em pecado. Até o dia que eu me case. E você vai ter aquele corpício pro resto da vida. Amém? É só o casado que falou, né? É porque os solteiros estão no deserto, né? Os solteiros estão no sofrimento. Meu irmão, aguente 2, 3, 4, 5 anos. Amém? Aguente firme. Negue-se a si mesmo. Você vai casar e vai poder usufruir de tudo isso. Jovem, meu jovem que está aqui me ouvindo. Vai se organizar para namorar. Você já tem um trabalho? O camarada tem 14, 15, 16 anos, mas já quer namorar. Mal paga as contas. Não tem dinheiro para tomar um sorvete no rabugento. Não tem dinheiro para pagar o sorvete da namorada. Tô namorando. Vai tirar a catinga do mijo. Ou arrumar o que fazer. Vai capinar. Os irmãos que tem fazenda aqui, o Vanderlei. Tem um jovem para mandar para capinar lá. Lá na sua empresa. Vai capinar, vai amadurecer na vida. Ele tá pensando em mulher. Tem hora que dá vontade de tirar o cinto e dar uma surra. Sim. Porque quando eu fui pensar em namorar, eu já trabalhava, eu me sustentava, eu tinha dinheiro. Entendeu, Marquinho? Desculpe a minha sinceridade. Hã? Mas aqui tem coisa que cansa, sabe? Tem coisa que dá no nervo. Bando de adolescente, tudo joguinho da verdade. Eu pego essa garrafa, eu quebro ela na sua cabeça. Jogo da verdade. Desafio verdade. Vai, tio. Cadê esse adolescente reunido para orar? Porque quando eu tinha 14 anos, eu era adolescente, eu tinha uma tropa, eu andava com uma tropa do fogo do Pentecostes. Nós só se reuníamos para orar. Éramos da célula do apóstolo Itamar. Ele sabe disso, ele sabe de toda a verdade que eu estou dizendo aqui. Eu, Técio, Shirley, Rosânia. Estou falando mentira? A gente se reunia. Não tem joguinho da verdade, não. Isso é coisa do capeta, esse jogo da verdade, desafio. É um negócio mais do diabo do mundo. Quando você vê um filho de seu jogando, pode pegar a garrafa e dar na cabeça dele. Foi eu que autorizei. Pode dar mesmo, de dizer assim, foi o pastor que mandou dar. Nunca mais vocês brincam disso. A gente se reunia, botava aquela música que cantou hoje linda aqui, de Ana Paula Valadão, que é daquela época, nos braços do pai. Era um mover, Fernando. Depois tinha que alguém ir lá na casa, porque a gente começava a orar, tipo, 18 horas, quando era meia-noite, a gente ainda estava todo mundo no chão orando, adorando, querendo conhecer a Deus. A gente só tinha um desejo. A minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas águas. Agora esse adolescente de hoje surra em tudinho. É o que está faltando. Tá a ver? Porque estão tudo mal acostumado. É um povo. Aí é uma geração fraca. É uma geração desqualificada, que você não encontra nada. Você tenta palpar, pastor, e não acha nada neles. Você pega assim, esse menino é feito de quê? Parece que é de manteiga. Você não vê um jovem forte, um adolescente forte, convicto, cheio de princípios, valores. E fixe. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai buscar a santidade do Senhor. Buscar a santidade de Deus não vai ser uma obrigação, porque o pastor está me pedindo. Não. Buscar a santidade vai ser a coisa mais linda. Você vai olhar e vai dizer, Senhor, eu venci hoje a pornografia. Uau.
Jesus, obrigado, eu vou dormir hoje sem ver pornografia. Consegui hoje, amanheceu o dia, Deus me ajuda. Eu não posso ver pornografia. Aí você, Espírito Santo, eu vou te buscar. Eu oro, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Quebra esse infeliz desse telefone. É melhor você sem telefone, sabia? É melhor. Porque tudo que é gatilho que te faz pecar, você precisa tirar da frente. Tira de você, se afasta. Se é gatilho que te leva ao pecado, remove da vida. Traz para você a consciência de que você precisa de Deus. Aí você vai dizer, no segundo dia, Senhor, eu estou... Uau! Teve um jovem que veio falar comigo e disse, pastor, eu estou há 47 dias sem pornografia. Eu disse, uau! Vai nesta tua força, varão! Que bênção! E você? O que é que você precisa vencer? O que é que você precisa dizer não? Quais são as questões que você precisa resolver com Deus? Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está embriagado com a cachaça do mundo. Você está embriagado com o vinho do mundo. Ou uma coisa ou outra. Agora nós vamos orar para tirar o entulho da embriaguez do diabo e dizer, Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu quero o teu Espírito Santo em mim. Eu quero ser cheio da tua presença, Senhor. Preencha as lacunas da minha alma. Preencha as lacunas que me torna frágil, que me torna um crente fraco que não consegue resistir ao pecado. Preencha as lacunas com o teu doce Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor hoje nesta igreja é: enchei-vos do Espírito Santo. Agora fique de pé. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser cheias? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser cheias pelo Espírito Santo? Feche os teus olhos, comece a orar. Comece a pedir a Deus, Deus, fala comigo. Senhor, a tua palavra está diante de mim, eu não posso ser injusto, eu não posso ser leviano, eu não posso ser negligente com aquilo que tu falaste nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus, Senhor, intervém agora na minha vida. Remove o lixo, a embriaguez, o desejo da carnalidade. Oh meu Deus, em nome de Jesus, esta velha natureza, o velho homem que há dentro de mim, eu te peço, Pai, remove em nome de Jesus todo o entulho da embriaguez do mundo. Remove, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que me impede de ser cheio da tua presença. Remove do meu coração, Senhor, agora todo o lixo do diabo, todo o lixo deste mundo, as ofertas que o diabo tem me oferecido. Remove da minha vida hoje. Remove do meu coração, das minhas emoções, da minha mente, as imagens que me faz pecar, as imagens que me faz ferir a tua santidade. Eu te peço em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio das tuas águas, o derramar do teu Espírito. O derramar do teu Espírito, da tua Shekinah. Derrama a tua chuva sobre nós. Derrama, Senhor, da tua presença sobre a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser possuído, dominado, dirigido, conduzido, controlado pelo Espírito Santo. Eu abro mão do domínio próprio meu. Eu abro mão do controle, onde eu estou no comando. Deus, eu saio do comando e te ponho no comando na minha vida. Espírito Santo, guia-me. Eu quero ser cheio.